Sejam bem-vindos ao meu canal. Ingrid Faustino, advogada, e aqui eu conto um pouquinho da minha trajetória de atuação jurídica. Hoje eu quero contar para vocês, eu fui ameaçada 2 vezes, e isso no meu primeiro ano de atuação. E isso me mostrou que não importa a profissão que você esteja, você nunca está seguro 100%. Os 2 episódios ocorreram no meu escritório e, por sorte, atuação divina e a minha postura, isso não progrediu para algo maior. O primeiro episódio foi o caso de um homem que por algum motivo tinha uma frustração contra um órgão público, o qual ele serviu, se é que me entende, quando era obrigatório, passou um tempo e depois foi dispensado. E a questão dele, pessoal, fez com que ele se sentisse humilhado. E daí ele chegou no escritório e queria que eu fizesse alguma coisa para confortá-lo, vamos dizer assim, da humilhação qual ele passou, né, na cabeça dele. E daí eu falei, olha, não que o senhor não tenha direito, né, tem questões aqui de trabalho, coisa, mas por motivo de chacota ou um mal entendido entre você e as pessoas que estavam no local, né, mais jovens que ele, que também agora estavam servindo, se é que me entendem, não há valor. Direito até você tem, né? Você pode ir atrás, fazer uma denúncia, pedir, depois vai ter um processo, mas em fins aqui, e pela demora e pela delonga do processo, não vale a pena. Eu tentei explicar isso para ele. Ele me olhou e falou, você não tem coragem então de entrar com o processo? Mas ele me olhou num tom ameaçador, num tom intimidativo, num tom tipo, se você não fizer... Daí eu olhei para ele e falei, opa, primeiramente o senhor se acalme, segundo, o senhor me respeite, e terceiro, isso aqui já não é um pedido para que eu possa estar trabalhando para ti, né? E quarto, para que eu possa estar trabalhando para ti, eu preciso receber. Não existe eu trabalhar sem receber. Se o senhor quer que alguém trabalhe para ti e você não tem condições de pagar, o senhor, por favor, se retire do meu escritório e vai atrás de uma defensoria pública, vai atrás do Ministério Público, porque se há uma lesão de direito, o senhor não tem condições de pagar para isso, o senhor vai ter que buscar esses órgãos. Aí ele voltou para trás. E eu fiquei ali, né? E agora? Meu Deus, a minha sorte, se ele fosse além, se ele alterasse, né? Porque ele fez aquele ali exatamente porque eu era uma mulher. Se eu fosse um outro homem ali, não tinha me peitado. Eu tinha um colega de 1,70 m, 1,80 m, eu acho, na outra sala. Então, qualquer coisa eu gritava, né? Não sei se ia dar tempo. Qualquer coisa eu gritava. E daí, ele se acalmou. Eu falei, eu entendo que o senhor está nervoso. Eu entendo que o senhor passou por uma humilhação ao qual te ofendeu. Eu já passei por várias. Mas eu não sei o real motivo do senhor querer me contratar e ainda que eu trabalhe de graça. O senhor entenda que eu tenho o escritório, eu tenho as coisas aqui para bancar. Mas existem órgãos que trabalham de graça. Então, o senhor, por favor... Não, é que eu já estou cansado. Eu já fui nesses lugares, eles não resolvem nada. Eu falei, mas o seu processo, o seu direito, no fim, seria uma questão mais voltada para a defensoria, mais a questão de fazer uma denúncia no Ministério Público. Não tem o porquê de uma autuação de um advogado por algo que o senhor nem consegue me trazer, que houve uma lesão no seu direito. O senhor não está me conseguindo colocar. No final era o quê? Ele estava com uma mágoa, que ele fez algo errado na cidade dele, ele estava naquela cidade, porque ele não podia voltar para a cidade dele,
E, de novo, envolvia pessoas mais jovens. Ou seja, aí tem a questão psicológica. Ele se sentia inferior por ter ficado velho e não ter continuado, e aquelas pessoas que estavam lá naquele local que ele gostaria de estar, ele se sentia ofendido de alguma forma que, como que esses aí chegaram agora, não entende de nada, está aí. O que que ele esqueceu de fazer? Ele esqueceu de continuar. Ele esqueceu de estudar por questões da vida, por questões de casamento, por questões de filho. Tá? Então, quando ele chegou e se viu naquela situação que ele estava prestando serviço para aquele órgão do qual tinha pessoas mais jovens, com a patente maior do qual ele tinha antes, ele ficou muito frustrado. E talvez o sofrimento ou o bullying que ele venha ter sofrido foi ele mesmo que causou. E o direito não está para isso. O direito não está para resolver questões psicológicas tua, de problema interno teu. Ele te auxilia, né? Lógico, se fosse uma violação, uma coisa... Não, foi ele que provocou. Foi ele que foi se colocando na situação. Então, assim, é bem complicado chegar num processo e conseguir provar algo contra quem para ganhar o quê, né? Então, assim, você quer incomodar, sim, você pode, faz lá um boletim de ocorrência, representa e segue em frente. Incômodo, não resolve, que a questão dele é psicológica. O advogado não tem nada para se receber, porque o coitado não tinha. Fui ver a questão trabalhista dele, ele recém tinha começado, não tinha o que pedir, pelo menos na esfera trabalhista, para jogar um dano moral. Porque assim, conforme você vai trabalhando, você vai conseguindo encaixar alguns direitos dentro de uma área. E no final, eu percebi que aquilo era simplesmente um ego ferido. E daí ele estava fazendo isso, porque quando ele me ameaçou, o tom que ele fez, provavelmente ele fez com aqueles garotos, né, ou garotos, sei lá. É a hora que ele falou, então você não tem coragem de entrar com a ação. Eu falei, não é questão de coragem, é questão de valor. Coragem eu tenho, o senhor vai me pagar? É quando eu falei, ele voltou para trás. Aí no fim, eu fui, conversei com ele, eu perdi a minha manhã. Fiquei em 2 horas. Ele chorou. Ele tinha hálito etílico, ou seja, ele tinha dado um trago antes, tá? Então, assim, ninguém me preparou isso na graduação. Eu não fui preparada para isso na minha graduação. E ali eu fiz um papel divino, divino não, mas um papel de uma psicóloga. Eu parei, eu vi que ele estava sofrendo, eu não tinha nada para fazer e nem ganhar nada, na verdade perdi meu tempo, se eu for só pensar em valores, né? Mas assim, existe um ser humano aqui. Então assim, eu escutei ele, depois que ele me afrontou, eu escutei, eu entendi a dor dele e eu expliquei para ele. São coisas que acontecem. O senhor vai ter que superar, como o senhor já superou outras coisas na vida. Hoje não tá bom, procura outro lugar melhor. Tá? Mas assim, com relação a direito em si, até poderia fazer aqui a trabalhista, até falei para ele vir trazer a trabalhista em decorrência disso, tratar. Não voltou. Mas eu sei que dele saiu mais calmo, pegou na minha mão. Obrigado, desculpa, doutora, por eu ter me exaltado um pouco, se eu te ofendi. Eu falei, não, tá tudo bem, isso acontece. Mas, isso era uma segunda de manhã, início da minha atuação, e se eu não tivesse a postura que eu tomei, porque assim, eu fui criada em um ambiente ZL, que fala em São Paulo, é Zona Leste. Assim, eu fui criada na periferia. Não sei como acontece algumas situações, eu sei quando já tá para ter briga, quando o pau vai fechar, normal. Então, assim, isso para mim não me intimida, mas eu, na condição que eu estava, eu não estava preparada para aquilo ali. Porque aquilo ali eu saio para trabalhar, prestar o meu trabalho com relação ao direito. Eu não saio para trabalhar pronta para brigar. E na hora que ele me peitou, eu já fiquei armada. Né? Armada no sentido de que já mudei minha postura e falei, você quer encarar? Você que sabe. Daí ele voltou para trás, daí eu comecei papapá. Depois que eu falei, que eu vi que ele deu uma volta para trás, porque ele pensou que eu vou dar uma de louca aqui, eu vou meter o louco nessa louca, e ela vai trabalhar para mim de graça. Né? Então eu já conheço mais ou menos esse tipo de gente. Já passei por muitas situações, já trabalhei em vários lugares, já trabalhei com várias pessoas. Aí ele viu que não era aquilo.
Confortei, acalmou, pronto, não voltou mais. Tá? Segunda situação. Veio um ex. Ex não, porque ele estava cumprindo ainda. Saiu naquela saída de final de ano. E aquele dia eu estava sozinha no meu escritório. Mas o meu escritório tem uma janela bem grande que dava bem de frente ao fórum. Dava para ver um outro posto do outro lado da rua. A porta aberta bem grande, minha sala no fundo, mas a minha sala dava de ver lá. Então ela estava aberta para coisa. Se eu gritasse, alguém socorria. O que que aconteceu? O transeunte, né? O ser que veio lá, homem, também de 1,80 m, eu acho, bem arrumado, porque estava fechado, comia bem, se alimentava, estava normal, bem. Queria ver sobre uma pensão que a mulher estava cobrando ele, daí eu não sei qual era o caso, porque que ele estava detido, né? Saiu aquele dia e ele queria não pagar a pensão. Eu falei, olha, não existe não pagar. Você até pode não pagar, mas vai ficar como devedor e toda hora você vai ficar sendo recluso, né? Por conta do não pagamento, porque o não pagamento de pensão pode ser punível com a prisão civil, né? E daí ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, olhou a janela. Sabe quando a pessoa está analisando o ambiente, daí eu não sei se ele queria ver se ele achava algo fácil para roubar, porque eu não sei de onde ele vinha, o que que ele fazia. Olhou e eu fiquei encarando ele. E daí eu tenho o hábito de ter algumas coisas de proteção, tá? Comigo. Não vou falar aqui, mas eu tenho algumas coisas. Daí eu já fui para trás, já levemente abri minha gaveta, porque eu guardava ali, porque eu falei, esse louco vai querer investir, né? E eu não vou deixar. E daí eu falei, tá, mas o que que o senhor quer? Porque se eu tenho que te atender, eu tenho que cobrar a consulta. Ah, mas eu não tenho para consulta. Eu falei, então, se o senhor não tem para consulta, o senhor tem que ir até a defensoria, até o ministério, eu vou até o fórum pedir um advogado. Não, mas que nunca. Eu falei, senhor, aqui eu trabalho com pagamento. Se o senhor não tem para me pagar, eu já te indiquei os lugares onde o senhor tem para ter serviço gratuito. Aí ele me olhou assim, que ele, ele alterou a voz, ele achou que eu ia ficar com medo, né? Daí eu ia ter que trabalhar de graça. E ele também parecia que tinha um pouco de uso de um entorpecente ali ou tragueado algum álcool. Não estava normal. Esse daí, na verdade, tá, por ele ter saído da cadeia, ele estava bem nervoso por isso. Ele disse que foi agredido pelos guardas penitenciários. Ele estava até com hematoma, mas você sabe quando é aquelas pessoas que elas são vida louca mesmo? Então, assim, não que ele não tenha sido agredido, mas que ele provocou a agressão para depois sair e procurar alguém para ir lá e achar que eles escutam assim, se você levar uma tunda aí, alguém te der um laço do agente penitenciário, você já vai ganhar o dinheiro do governo. Aí, porque da forma que ele fez comigo, provavelmente, se eu tô na rua, eu não sou advogada, ele anda na minha quebrada, ele ia apanhar também. Gente, é um termo aí, desculpa, mas é assim. Por quê? Chega, aquelas pessoas fora, aquelas pessoas que você tem que fazer pra ele. Não, cara, não é assim não. Daí mais um que eu falei, olha, nem relógio eu trabalho de graça, eu tenho que colocar a bateria, ou se eu tenho um aqui no curso, eu tenho que me mexer pra ele trabalhar. Então, assim, se o senhor quer trabalho de graça, o senhor tem que ir na defensoria, no Ministério Público ou ali no fórum. Eu não trabalho de graça. E nessa, meu colega chega, né? Aí meu colega era alto também. Aí ele já deu uma calmadinha assim, mas então tá bom. Aí tinha algumas coisas que deram para ele lá, não sei se ele, tipo, uma cobertinha, algum lugar que eu não tenho onde ficar. Eu falei, mas o senhor tá fazendo o que aqui? O senhor não tem onde ficar? Minha mãe mora aqui. Eu falei, mas se a tua mãe não quer te aceitar, né? Aí eu já parei com a argumentação jurídica e já fui pro mano a mano. Falei, se a tua mãe não quer te aceitar, né? Que dirá quem vai querer? Então o senhor vai ter que fazer seu corre. Vai trabalhar, faz um extra, pede um lugar e tem algum lugar de albergue aí, vão te dar um local para ficar.
O cara sai louco, me mirando. Eu falei, esse louco vai voltar, vai passar, vai jogar uma pedra, vai fazer alguma coisa, né? Tá. Acabou por ali. Daí eu falei, meu Deus, não tá certo o negócio. O povo tá achando que aqui é o quê? Ou eu tenho cara de quê, né? Achar que tem que trabalhar de graça. Não, aí fiquei pé daquele dia, fiquei até meio-dia. Detalhe, daí eu vou, minha cunhada tinha um restaurante. Eu vou lá almoçar. E eu tinha o hábito de ajudar eles ali um pouco na hora do almoço, né? No caixa, ou entregar alguma coisa, porque sempre tinha uma conversinha pra gente trocar ali. Quem que chega na hora da muvuca e pede uma marmita? O dito cujo. Aí ele olhou pra mim, tipo, tá, mas essa daí não tava no escritório, eu falei, no que aqui? Tipo, essa pessoa indo em todos os lugares. Então, assim, se você mexe em um lugar com alguém, uma pessoa pequena, todo mundo conhece, né? Aí ele me olhou, ele viu que ele conheceu, daí eu falei, não, a gente não dá marmita aqui. Mas se o senhor quiser aguardar acabar o expediente, talvez a gente possa te fornecer uma refeição. Ah, que tá bom, tá bom. Isso aí. Sabe assim, aquelas pessoas que se colocam na situação ruim para falar que tudo ao redor é ruim. Mas como eu já tinha ficado com a folga dele lá no escritório, eu também não tinha baixado a guarda pra ele ali. Porque no final do expediente, quando as pessoas ficam, e dependendo da situação, sim, é concedido uma marmita, mas não é para todos, né? Para não ficar aquela. Mas dependendo da situação, a gente acabava sempre auxiliando. Então, assim, para quem está começando agora, se você não tem escritório, ótimo, já tem o seguro de fazer uma reunião online e coisa e tal. Mas para quem está começando agora, eu quero abrir sozinho. Tem questões que é bom abrir sozinho, mas então deixe trancado, abra quando tiver agendamento, porque se você deixa portas abertas, entra todo tipo de gente. Então, assim, no vídeo anterior eu falei, de manhã eu fecho escritório, tô lá trabalhando, mas eu fecho porque eu tenho as questões de gravação, tenho as questões de organograma, tenho questões de estudo, não trabalho com a porta aberta. À tarde, como já tem mais movimento após o almoço, eu trabalho com aberto. Chegou, vai ter que bater, né? Para mim poder saber. Se eu não tenho um agendamento, eu já nem abro a porta para a pessoa entrar. Por quê? Se vem, tem que ter agendado. Eu só passo o contato, olha, você vai ter que marcar um horário para que eu possa estar conversando. Ah, mas é urgente. O senhor vai pagar a consulta já? Urgente, o senhor já tem. Aí eu deixo entrar. Por quê? Já aconteceu muitas situações disso. Toda hora vem um ou outro, principalmente que eles querem tudo de graça, eles acham que o escritório faz de graça, daí eu já passo ou o cartão dos órgãos de atende, ou eu agendo, vem amanhã, tal hora, ou se você quiser passar daqui meia hora, eu posso estar te atendendo. Ou quando realmente der uma senhora, uma situação, aí eu entro, posso entrar e converso. Agora, homens, final de ano, tipo assim, você tem que ter o alerta para quem como abrir a porta do teu escritório. A minha sorte, que eu tenho sócio, então assim, quando eu não abro, ele abre, um atende, aí vai mesclando, mas sozinho, fica ligado, tá? Então isso a graduação não te coloca. E se você demonstrar medo, você vai ser engolido. Por quê? Esse vai mandar outro. Que vai mandar outro, mas vai lá, mete a pressão que ela te atende de graça. Então, assim, fica a dica aqui. Cuidado para quem você abre a porta do teu escritório. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para quem precisa dessa dica. Até uma próxima.